primeiro. Provérbios 16. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Leitura dessa manhã, Provérbios 16 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta é o caminho. Amém? E outra tradução aqui, na DFE, diz assim: as pessoas podem fazer plano, mas só o Senhor pode torná-los realidade. Amém? Momento de oração. Pai, esse momento que exaltamos e que glorificamos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor tem nos dado o privilégio, a oportunidade, estamos aqui reunidos em teu nome. Senhor, abençoa, Senhor, as nossas vidas, aos irmãos que não puderam vir, que tiveram algum impedimento, alguma dificuldade, mas oramos por eles, para que o Senhor também dê força, graça, que o Senhor também seja com eles, abençoando e conduzindo as suas vidas, guiando com a vontade. Confio a Deus nesta manhã, para a glória do teu nome santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória. Então, Salomão vai escrever aos Provérbios a sabedoria que Deus colocar no seu coração, quando conhecemos um pouco a história, e o Senhor se revela a Salomão e propõe a ele, dizendo: Salomão, Salomão disse: Senhor, que eu tenha ter sabedoria para poder conduzir o teu povo, que eu saiba entrar, que eu saiba sair, e tudo que eu faço seja prudente com sabedoria. E o Senhor disse: conquanto me pediste sabedoria, eu te acrescentarei as riquezas, todas outras coisas mais necessárias para o seu reino. E nessa sabedoria dada por Deus, irmãos, vemos aqui um homem inspirado pelo Espírito de Deus falar, dizendo que as pessoas, o homem faz planos, mas só o Senhor pode torná-los realidade. Para nós cristãos é importante entendermos que a nossa vida está em torno de Deus, os nossos projetos, os nossos planos, a nossa vida, tudo está em torno de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o centro da nossa vida, porque Deus está no centro de tudo. Para aquele que serve a Deus, para aquele que agora vive para o Senhor é o centro da sua vida. Glória. Toda a circunstância, toda a sua vida, ela está em torno de Deus. Os seus projetos são projetos, mas Ele encarga, coloca diante do Senhor, porque antes de tudo Deus precisa estar na nossa frente. Nossos projetos, aos nossos olhos, podem ser bons, como diz o versículo 2. Cada pessoa pensa o que faz é bom, mas o Senhor é quem julga as intenções. Às vezes estamos pensando e projetando algo e dizendo: Senhor, isso é muito bom, isso é agradável, mas somente Deus, Ele julgará se verdadeiramente esse caminho, esse projeto, esse sonho glorificará ao nome dele. Glória. Porque às vezes as pessoas têm um projeto, têm um sonho, uma interpretação, e acham que por parecer ser bom, aquilo é agradável, aquilo glorificará a Deus. Mas quando nós deixamos e colocamos em Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, o Senhor, Ele se encarrega de nos auxiliar, o Senhor encarrega de cumprir e de concretizar nas nossas vidas. Aqui o próprio Cristo disse: o homem pode fazer muitos planos, mas só o Senhor pode torná-los realidade. Glória. Somente o Senhor pode torná-los realidade. Temos o exemplo de José, alguém que viveu em torno de Deus, dos seus sonhos, dos seus projetos. Veja que aquilo que ele declara para os seus irmãos não era a vontade dele, não foi produzido por sua vontade. Ele não queria, olhou e disse: eu quero ser maioral sobre vocês, eu quero governar sobre vocês, não. Mas o próprio Deus acreditou aquele sonho, entregou e colocou na vida de José, e o mesmo Deus que fez ele sonhar, cumpriu na vida dele e tornou realidade os sonhos. Glória.
os sonhos de Deus para a vida de José. Então nós precisamos da mesma forma entender os nossos planos, nossos projetos, nossa vida, tudo precisa ser entregue nas mãos de Deus e confiar esse tempo. Glória a Deus. Precisamos entregar e deixar que o Senhor trabalhe a nosso favor. Nós temos muitos sonhos, muitos projetos, às vezes a Bíblia fica de muitos sonhos, muitos projetos, porque Deus ele tem planos diferentes dos nossos. Mesmo Salomão vai dizer que o homem ele projeta muitos caminhos, mas o seu final é morte. Provérbios 12, 14. Mas nós sabemos que o caminho que Deus tem para nós não são caminhos de morte, mas sim caminhos de vida. Glória. Os nossos caminhos, no seu final tem morte, mas o caminho de Deus tem vida. E se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos que Deus resplandeça em nossa vida, se nós queremos que Deus seja glorificado através da nossa vida, nós precisamos ter o Senhor como aquele que consolida, que confirma para tornar realidade os planos dele para a nossa vida. Porque nem tudo que nós pensamos, sonhamos ou buscamos é segundo a vontade de Deus. Nem tudo aquilo que nós queremos é segundo a vontade de Deus. Podemos ver muitos casos na Bíblia Sagrada de pessoas que acreditavam que queriam aquilo, buscavam aquilo, mas o Senhor mostrou que a sua necessidade era outra. Como o caso daquele homem que desceu pelo telhado. Os seus amigos levaram ele para ser curado, mas Jesus disse: perdoados são os meus pecados. A necessidade dele era ter perdão, mas as pessoas pensavam que a sua necessidade era cura. Às vezes estamos num projeto buscando algo e Deus está dizendo: não é isso que eu quero diferente, eu quero fazer algo totalmente diferente do que você espera. A nossa imaginação, nosso pensamento, a nossa mente nos leva por um caminho. Por isso precisamos sempre buscar o nosso guia incomparável, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o nosso guia incomparável, ele vai nos levar pelo caminho bom, pelo caminho agradável. Glória a Deus. Perfeito de Deus. Por isso precisamos ter ele como nosso guia, para então vivermos o caminho que agrada a Deus, para então vivermos os projetos e sonhos de Deus para as nossas vidas. Se não quisermos ter uma vida de frustrações, de derrotas e perdas, mas com Deus, quando entregamos a Deus os nossos projetos, aquilo que glorifica o nome dele, ele concretizará. Glória. Mas aquilo que não glorifica o nome dele, não há realizações. São simples projeções da vida do ser humano, são simples sonhos que o ser humano tem, mas os planos que tem Deus, em primeiro lugar, que glorificam a Ele, eles serão confirmados. As nossas maiores questões da vida, hoje na atualidade, porque muitos sonham, muitos têm projetos, muitos têm planos, tantas outras coisas, porém está faltando Deus em primeiro lugar. Depois que sonha, depois que projeta, depois que inicia a orar para saber se Deus quer que eu faça isso. Já começou? Já está fazendo? Agora que vai orar? A entrega nas mãos de Deus deve ser antes. Senhor, esse projeto, esse plano, segundo a tua vontade, a teu querer. Eu acho interessante que Davi, toda vez que ia à guerra, ele consultava a Deus. Ele não olhou para o tamanho do exército dele, ele não viu o tanto de pessoas que tinham ao seu favor e se o exército inimigo era menor. E quantas vezes o exército inimigo era menor, porém ele disse: eu não vou confiar nisso, eu vou consultar a Deus para saber se Deus vai me dar vitória. Se Deus não for dar vitória, não sabe nem para guerra. Porque às vezes o ser humano ele quer confiar muito na sua autossuficiência. Não, eu sei que vai dar certo, eu tenho capacidade, eu tenho recursos. Mas se Deus não tiver no negócio, o recurso vai acabar. O negócio vai dar certo. Ele tinha o recurso, ele tinha capacidade, ele tinha o exército, mas ele não confiava nisso, ele confiava em Deus. Podemos ter sonho, podemos ter projeto, dizer: Senhor, eu tenho recurso, Senhor, dá capacidade, Senhor, está tudo pronto aqui.
mas o Senhor tem paz. No mesmo tempo foi com o templo, ele diz: eu vou erguer o templo a Deus. E o profeta ele disse: vai lá, faz tudo que está no teu coração. E a Bíblia diz que na noite o Senhor se revela ao profeta e diz: não, diga a ele que eu não quero que ele faça. Mas não é algo bom? Ele iria fazer o templo para adorar a Deus, para servir a Deus, mas Deus o impediu. Veja que nem tudo que é bom e não isso é bom vai glorificar a Deus. Deus serviu. Deus proibiu Davi de construir um templo para Deus. Então, por isso precisamos consultar. Até o profeta disse: não vai lá, faz tudo que está no teu coração. Mas a Bíblia diz que enganou o coração do homem. Nosso coração ele projeta muitas coisas, ele pensa muitas coisas. Mas em tudo é segundo a vontade de Deus. Por isso precisamos viver segundo a vontade de Deus, nos enquadrar na vontade do Senhor. Devemos buscar aquilo que está e glorificam a Deus. Glória, porque essa é a vontade do nosso Pai. Os nossos sonhos, os nossos projetos estejam negue e postos na mão de Deus para a glorificação do seu santo nome. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus.